Vai começar a gravar. Então vamos lá. Bom, Procedure, a gente tem o mesmo conceito, né, do que qualquer linguagem de programação dentro do Oracle. Ele é subprograma, ou seja, né, ele é um pedaço lá de código que vai ser executado a partir do momento que o usuário vai lá e faz a requisição dela, faz a execução dela. Uma procedure é um bloco nomeado, ou seja, realmente, a hora que a gente vai lá, faz a compilação, é guardado dentro do banco de dados. Prover reusabilidade e fácil manutenção. Até que ponto isso daqui é verdade? Reusabilidade e fácil manutenção. Nos sistemas de vocês, que são orientados a objetos, vocês conseguem ter fácil manutenção e reusabilidade dos seus códigos? Facilmente? Mesmo sendo orientados a objetos, que é o, vamos dizer assim, a maior propaganda da linguagem. Por quê? Porque você tem você mexer uma coisa que acaba alterando outra. Exato. Então, para você conseguir pensar, verificar todas as ligações, demora é trabalhoso. Correto. Então, o que acontece? Mesmo em orientação a objeto, se a gente não fizer toda a parte bem estruturada, certinha, das classes, das heranças, né, das interfaces, você não vai conseguir fazer reusabilidade desse código aí. Tá? É difícil. A gente usa, na verdade, em um projeto, parte da orientação a objeto, que é desenhar as classezinhas mais fáceis, tudo tal, fazer os métodos. É coisa ainda muito pobre em relação ao que a orientação a objeto tem. O .NET e o Java, certo? Vocês acham que eles conseguem, quem faz realmente, o fabricante, né? Conseguem fazer aproveitamento das classes deles? Pouco. Limitado. Façam o seguinte, tentem achar no Google o mapa, certo, de classes de .NET. Sério. Depois. 34 minutos vai ser. Tá, tudo bem. Depois vocês veem isso então. Tá? Vocês vão ver que é uma árvore que começa desde lá da primeira classe até a última. Isso, teoricamente, deveria acontecer com os mesmos projetos que a gente tem. Certo? Começa de uma classe bem simples e depois vai especializando cada uma delas. O .NET e o Java são desse jeito. Só que a Microsoft, a Oracle hoje, elas têm equipes muito grandes para cuidar dessa parte. Só para se desenhar classes bem feitas. Certo? Na empresa de vocês são em quantos, geralmente? Você, né? Você e você, para cuidar o quê? Tanto da classe, tanto da interface, tanto do banco de dados, da rede, enfim, não consegue. Vocês não vão conseguir fazer um negócio realmente do que eles têm que funcionar. Tá? Apesar do PLSQL não ser orientado a objeto, né, o Oracle ele tem muitas características de orientação, mas não é totalmente igual a uma linguagem. Né? Mesmo assim, a gente tem ainda é difícil fazer totalmente a usabilidade. A parte da documentação conta-se muito nesse ponto aqui. Bom, as procedures, elas podem aceitar parâmetros, ou seja, né, o forte de uma procedure é eu conseguir passar valores para ela. E, obviamente, ela vai fazer os seus processamentos e, quem sabe, devolver alguma coisa. Não é a função da procedure devolver algo, simplesmente é processar. A procedure é compilada e armazenada do banco de dados em um esquema de objeto. Quem é o dono do esquema é que, teoricamente, vai ser o quê? O usuário que vai poder fazer a execução dela. Tá? Um bloco de comando PLSQL pode acertar variáveis de substituição. Ou seja, aquelas variáveis lá, dinâmicas, que a gente conseguiu já trabalhar um pouquinho. Tá? Com e-comercial e tal. Bom, isso daqui já era um exemplo de código que a gente tinha, não é? Set server output on. Para que serve esse cara mesmo? Para ligar, né, aqui no Oracle, ó,
desse cara para começar a mostrar a mensagem do cliente. No Oracle, por padrão, a gente não tem. No servidor, por padrão, ele não é ligado. Então, a gente tem que ligar. Funciona, os comandos funcionam, mas ele não vai aparecer nenhuma mensagem DBMS Output Putline lá para a gente. Então, é necessário esse cara. Declare begin end, beleza, né? Declaração é a minha seção ali do declare. Begin end vai ser o corpo da minha estrutura, da minha procedure. Nesse caso aqui, a gente tem um bloco nomeado ou não nomeado? Não nomeado. Né? Ó, eu não tenho nenhum nome que eu estou dando para esse bloco aí ainda. Tá? Consequência, se eu executar ele, não vai ser gravado ainda no banco. Simplesmente eu estou executando o código. Tá? Hello ali, ó, concatenação my underline var. Correto? Aqui, ó, o que o cara digitar no e-comercial da Cult é o que vai para essa variável. O que ele escrever aqui, obviamente, vai vir para cá. A limitação dele é de quanto? 30 caracteres. Legal. Quando a gente tem tratamento de erro, aparece lá para a gente o erro, correto? Que é o que a gente viu na aula passada. Ele vai apresentar o código de erro mais a mensagem. Agora, quando a gente não tem, vamos tentar estourar essa variável aqui, ó. Arroba. SQL Server. Oi. Aquele comando que ele tem da ferramenta, ele coloca tudo em tudo banco. Não entendi, desculpa. Quando a gente viu o código lá numa aplicação, Correto. e se a gente colocar dentro da aplicação select e tudo mais, a gente só chamaria receiver. Exatamente. E o código ficaria dentro do banco de dados. Exatamente. No seu ambiente, você iria simplesmente chamar essa procedura que estaria lá dentro do banco. Tá? Aí, então, aí vai ter um monte de discussão em cima disso daí. Qual que seria a maior vantagem? Velocidade. Tá? A parte de performance, se você está rodando um processamento direto dentro do banco, ela vai ser melhor do que você rodar na aplicação. Agora, se o seu sistema é multibanco, praticamente você teria que escrever para cada banco de dados a sua procedure específica, na sua linguagem específica. Então, para essa parte da manutenção é mais trabalhoso. Tá? O que os RPs geralmente fazem, os RPs que têm suporte a mais de um banco? Eles colocam geralmente na camada de aplicação lá. Na camada de aplicação não, na aplicação, né? O que é mais pesado, o que realmente envolve a parte de processamento, aí eles jogam em procedure. Então, trata-se o mínimo possível dentro do banco. Por quê? Porque a aplicação precisa suportar vários bancos de dados. Né? Se você já tem um banco de dados e realmente não for trocar dentro da sua empresa, cara, compensa fazer em procedure. Né? Agora, se o seu RP trabalha com múltiplos, se você trabalha numa software house que fabrica um RP multibanco, é muito difícil isso acontecer. É legal usar procedure quando, por exemplo, o evento desencadeia várias coisas dentro do banco, né? Sim. Ou geralmente, quando você tem, por exemplo, tarefas agendadas dentro do banco. Você cria uma procedure e faz o agendamento para que se execute, sei lá, tantas vezes por dia, de tanta em tantas horas, enfim. Tá? Isso é a vantagem grande, correto? Bom, aqui então, ó, vamos rodar esse cara aqui. Mas o trabalha que aquele software é muito trabalho instável, né? Então, o Proteus ele usa o Top Connect para fazer esse cara. Você está em uma das marcas no servidor e o RP faz a conexão aqui no software faz direto. O Proteus ele trabalha com software servidor. Ele tem uma camada ele tem um software aplicação. O seu cliente faz a conexão na aplicação e a aplicação faz conexão no banco de dados. Você cria essa dentro do servidor de aplicação. Exatamente. Aí o cliente não vai ter acesso direto ao banco de dados. Né? Para essa parte realmente é mais interessante.
Aqui, ó, a gente vai tentar então estourar o limite de 30 caracteres, correto? Legal. Olha que interessante aqui, ó. Se você não fizer o tratamento de erro, é esse erro aqui, ó, que vai explodir lá na tela do usuário. Mas isso até que é bom. Ele vai achar um código muito foda. O usuário, com certeza, ele não vai entender nada. E muito menos vocês entender o que o usuário está passando. Não, ainda é para habilitar uma coisa nova. O ideal... Faça o print aí, O ideal seria o quê, né? Já fazer a opção de gravar em log esse cara aqui em um arquivo texto para mandar para o suporte, tá? E aqui deveria ter mais informações, por exemplo, em que tela que o cara estava, quando ele executou, quem executou. Exatamente. Tá? E isso já seria o quê? A parte de um bom log para se pegar e colocar dentro das aplicações. Então, dá toda essa dor de cabeça aqui o não tratamento, né? O except aí. Tudo bem aí? Bom. Em PLSQL, pessoal, o operador de atribuição é o 2 pontos igual, tá? Então, quero atribuir uma variável, 2 pontos igual. As strings são limitadas por espaço, por aspas simples. Declara-se variável na seção declare, tá? Nessa parte, o PLSQL ele é bem parecido com o Pascal. Tá? O Pascal ele tem já essa parte de declaração de variáveis correta, tal, antes da procedure em si. Tá? Na linguagem C, a gente consegue declarar a variável que a gente quiser. No meio, por exemplo, do programa. Exatamente. Agora, no PLSQL não. Você já vai ter que declarar e utilizar declare. Correto? Tem vantagens e tem desvantagens. Os tipos de variáveis utilizadas são os mesmos tipos de variáveis utilizados nas tabelas do Oracle. Então, o que o Oracle tem de tipo de variável em tabela, vai ter de tipo de variável para se utilizar no PLSQL. Mas atenção, algumas variáveis, apesar de ter o mesmo nome, não têm o mesmo suporte. Tá? O senhor não estourou o erro? Você passou de 30 caracteres? Então, por isso. Então, passa lá. Mas o dele, por exemplo, fazer a mesma coisa e só tá tipo, escrever o sítio e isso executou o DBM, o server output on, aí é para aparecer. Aí beleza. Se vocês executarem dali para baixo, né, ele vai rodar, mas ele não vai estar aparecendo mensagem nenhuma, exatamente. Tá? Quais são os exemplos aqui, pessoal? Por exemplo, o campo char do Oracle. Vocês lembram qual é o tamanho do suporte dele? São até de 4.000 caracteres. Tá? Se passar, ele vai ter. Se passar, aí você precisa pegar e utilizar um outro campo. O CLOB, que é o mais recomendado. Dá mais de 5 GB, né? Aí eu não lembro direito, mas já começa a chegar nas casas dos milhares. Aqui, se a gente declara uma variável char, tá? Ele chega a 32.767 a quantidade de caracteres. Tá? Então, tem algumas diferenças. Apesar do nome ser igual entre o PLSQL, no tipo de variável, e o tipo de dado da tabela, os suportes de tamanho, alguns são diferentes. Tá? 767. Exatamente. O outro é 4.000. Aí entra, exatamente, aí vai entrar umas outras variações. Tá? Bom, aqui o que a gente tem, ó, agora o programa com except. Opa. o except. Exatamente. Então, ó, pegando esse cara aqui agora, copiar. Colar, né, ó. Limpando aqui esse erro. O que a gente tem ali, ó?
cláusula exception, né? Aqui a gente está pegando qualquer erro genérico que acontecer, então a gente não está tratando ainda devidamente, mas a gente já está falando que, olha, apareça o código do erro e a descrição do erro. Quem vai capturar é essa variável aqui e vai mostrar para a gente, tá? Então agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa, né? O barra é sinal que você está fazendo uma terminação, é como se fosse o ponto e vírgula do SQL Server. Você está terminando um bloco em lote, tá? Aqui o ponto e vírgula você está terminando o comando na linha. Aqui não, aqui é o lote em si. Aí eu uso aquela chave. Exato. Uhum. O tratamento dentro de memória deles é diferente. Então, não é obrigatório. Como aqui a gente está fazendo, vamos dizer assim, de parte em parte, vocês colocando ou não, vocês não iriam ter problema. Mas quando a gente tem uma procedure, um script, por exemplo, em texto, né, .sql para o Oracle executar, aí sim iria dar um pouco de diferença nisso daí. Ok? Mas já é bom a gente ir acostumando. Se a gente precisar fazer, né, já se tem aí o barra. Bom, entre com o valor aqui. Vou colocar um valor simples primeiro de até 10 caracteres para funcionar. Teste, teste. Opa, vai passar, né? Testes. Tá bom. Ó, hello, testes. Beleza, até aqui, tranquilo. Agora vamos rodar novamente, estourando essa variável aí. Beleza? Tem mais de 10 caracteres. Olha só, em vez daquele erro esdrúxulo enorme, o tratamento de erro agora só fala o quê? Aqui, ó, hora 06502, PLSQL, numeric, or, value, string, né, ó, buffer too small. Então aqui já tem uma mensagem um pouco mais legível para a gente começar a ver qual problema pode ser. Beleza? DMS, exatamente. É ele que está fazendo mostrar essa mensagem aí. Tá? Se você quiser puxar só o Oracle. Cara, aí você vai ter que tratar no dicionário de dados do Oracle. Se você só quiser puxar o dado, né? Dá para você tratar o seguinte. Dá. Então, só que é um retorno, cara. Você vai ter que fazer uma select na tabela do dicionário de erros. Aí você só consegue puxar realmente o código. Dá para você tratar aqui when others than, aí colocar o nome do erro, colocar o display que você quer. O Oracle vai entender, ó, não exibe a mensagem padrão, exibe a mensagem que o usuário está dando. Tá? Aí fica mais personalizado ainda, né? Em vez de exibir essa mensagem aqui que o Oracle está dando para a gente. Aí o usuário você põe valor. Exatamente. Valor está ultrapassando a quantidade de caracteres permitidos. Exato. Fica mais personalizado. Dá para fazer. Dá para tratar. Dá para fazer um negócio mais legal ainda. Dá para vocês criarem a própria tabela de vocês de erros e fazer com que esse cara compare. Aí conforme vocês forem achando o erro, vocês vão cadastrando na tabela. Ele vai mostrando as mensagens. Dá para fazer uma ideia melhor ainda. Não, mas a ideia tá você vai tratar os 100 erros mais. Não, os 100 erros mais. Aí você põe na mão do usuário e vira 500 mil. Não, aí não vai ter jeito, pessoal. Vocês não vão conseguir tratar todos. Aí, ó, pro último caso que o erro não é tratado, aí coloca o when others than. Aí vai aparecer um novo erro. Não tem jeito. Tá? É uma nova tratativa que vocês ainda não fizeram e tem que consertar no programa. Tá? Isso daí não tem jeito. Colocar todos os erros possíveis, cara, é perda de tempo. É perda de tempo. A não ser que você tenha um testador só para ficar fazendo isso, cara. Mas ninguém tem isso. Né? Cara, nem estagiário. O cara ele tem que realmente fazer o quê? A parte de teste. Ele tem que começar a criar os métodos para teste. É difícil mesmo. Não é uma coisa fácil, não. Ok? Bom, é possível fazer tratamentos de erros, então, com a cláusula exception.
E SQL ERRM irá capturar o erro, que é o caso que ele fez no código ali que a gente fez, né? E é possível mostrar os erros através do comando de impressão. No nosso caso, o DBMS Output está fazendo isso. SQL ERRM retorna a mensagem de erro associada ao número do erro. Logicamente, isso daí é só do Oracle, né? Como o Oracle está tratando toda essa parte, ele vai ter lá os erros específicos deles. Ok? Essa daqui foi a última parte, então, que a gente viu a aula passada. E aí, tranquilos? Achei o erro aqui. Sim? Achou a tabela de erros? O mesmo erro que o Oracle mostrou. Achou o erro que o Oracle mostrou? Mas tá escrito ali. Aqui, né, papai? Que é o... Onde está, beleza. Você não sabe se Tem que formatar, pessoal. Agora vamos ver se formata. Professor, tá caindo aí já, pode passar. Ah, Aqui, eu- sem backup? Ah, Backup pra quê, senhor? Pra Porque quê? ela é Microsoft. pra quê, né? Aí depois se vira, né? Bom, quando estamos codificando... Todos os cereais, as nossas empresas, você perde na máquina. Perde. O meu já tá para vencer também, vai vencer dia 8. Agora eu já comprei uma outra e estou esperando chegar. Enquanto isso, eu tenho que ir usando a licença da escola mesmo, né? A escola dá uma licença de Office pra gente utilizar. Mas... Hã? Então, aí o problema é assim, hoje no Office você paga, cara, uma versão personal, eu vi por 50 contos. Você tem 1 tera no Dropbox, não, no OneDrive deles. Cara, 1 tera de nuvem por R$50 por ano, Só que isso aí é muito nosso, pouco. é assim. Exato. O nosso 365 é uma bosta. Você tem um limite de 20 mil arquivos no White. Então, mas aí, assim, você compacta, cara. Eu, por exemplo, toda pasta que eu não estou utilizando, vai lá e compacta. Tudo bem, tem limite de tamanho? Tem. Mas assim, o que é arquivo para eu pegar e não utilizar, eu estou colocando lá. 1 tera, cara, ainda vale a pena. R$50, né? Eu acho, pelo menos, né? Muito pouco. Se eu começar a utilizar o da instituição, beleza. Eu vou começar a utilizar lá também, mas, cara, você nunca sabe onde você está, né? Depois. Então, para esses negócios mais pessoais, eu pego assim, tá? Mas dá, por enquanto dá para usar. O mais legal ainda, sincronizador, é o Dropbox, né? Ainda ele é o mais forte, pelo que eu utilizo. Né? Ainda é o melhor. Só que o Dropbox, se não me engano, a versão deles, cara, por ano são, acho que é $99 a de 1 tera, se não me engano. 99 dólares. Então, aí $99. Eu tenho, cara. Hoje eu tenho 60 gigas no Dropbox livre, né? É full mesmo. Então, com aqueles 60 gigas vão me virando, certo? É arquivo que eu estou mexendo mais, Dropbox. É arquivo já do ano passado que não vai para o OneDrive. Já vou fazendo esse esquema, né? Beleza, vale a pena. Você usa o só como backup. Como um backup de históricos. Você Né? não fica usando. Não, cara. Já tive problema. Arquivo do próprio Office ainda tá zoado. Não sincroniza, trava, enfim. $10? Então, mas é por mês, né? Então, aí por ano dá $100 e poucos, né? $120. Tudo bem, vale a pena? Vale. Vale a pena. Para quem usa, vale realmente. Mas como eu tenho esses dois recursos, estou usando esses dois caras aí. Bom, vamos lá, pessoal. Quando estamos codificando em linguagem de programação, é normal que tenhamos, né, que seguir regras de convenção de nome. O que seriam essas regras de convenção de nome? Vocês já ouviram falar? Padronização, exatamente. A própria Microsoft, na parte lá das páginas dela de desenvolvimento, eles já aconselham algumas padronizações, né? O camel case, né? O uppercase. Então, tem lá toda essa parte de padronização. Né? Então, para variável, é tal jeito que você escreve. Para procedure, é tal jeito. Para variável global, enfim, eles já vão, vamos dizer assim, dando um tipo de uma receita.
Mas nada disso é o que? É obrigatório dentro da linguagem de programação, correto? Em banco de dados, a gente não ouve muito se falar nisso. Infelizmente, deveria se ter também, né? Mas é importante que a gente pelo menos tenha uma. Qual delas? Tenha uma. E não deixe, né, que os programadores codifiquem de qualquer jeito. Isso daí é uma parte importante, né? Elas servem para que se tenha padronização em codificação dos programas, não uma regra clara sobre o uso de nomeação de padrão. Caso não tenha, é importante adotar uma. Então, vai o que a empresa, na verdade, determinar, né? É importante lá, a empresa ter um documento formalizado, na hora que o programador entra na empresa, ele fique sabendo desse documento, né? Senão, ele vai começar a fazer do jeito que ele achar que é melhor, né? É normal isso. A Oracle, ela dá algumas dicas, né? Na verdade, ela dá, vamos dizer assim, uma referência, mas nada que seja obrigatório também. V, quando eu tenho variável, começar com V underline. Quando eu tenho constante, começar com C underline. Quando é parâmetro, começar com P underline. Correto? Eu tenho record, né? O record é o quê? Seria a nossa parte de estrutura, né? Rec underline record e o nome do seu record. Type, exception, file. Correto? Então, aqui simplesmente é o quê? Uma referência, mas não uma obrigatoriedade. Tá? Cada empresa vai adotar a sua. Tá? Parâmetros e seus modos. São declarados depois de subprogramas no header da procedure. O header da procedure nada mais é o quê? Que é o nome da procedure mais seus parâmetros. Correto? Passos dados entre o ambiente de chamada e o subprograma. Bom, o subprograma é a própria procedure. E o que é o ambiente de chamada? É antes ainda. O ambiente de chamada é qualquer ambiente que está utilizando a procedure. Tá? No caso do Oracle, bom, poderia ser o C#, poderia ser o Java, poderia ser o próprio PLSQL aqui, ó. Isso daqui poderia ser um ambiente de chamada. Se eu estou chamando a procedure, o ambiente de chamada é esse cara. Tá? No caso do Oracle ainda, poderia até ser o Linux. Aqui, ó, o shell do Linux. Isso daqui poderia ser ambiente de chamada. A gente consegue passar por via comando, tá? De procedure aqui, ó. Daria para fazer. Aí eu preciso utilizar a conexão do SQL Plus. Daria. Tá? Que não deixa de ser um ambiente também do Oracle, né? Bastante utilizado ainda, né? Na parte de tarefas aí agendadas, correto? Bom, são usados como variáveis locais, mas são dependentes do modo em que são tratados, ou seja, a passagem de parâmetros sempre é o quê? Sempre a passagem de valores para dentro da procedure. Geralmente nós passamos valores e não são retornados, mas o Oracle tem jeito de se fazer essa parte de retorno, tá? Não é comum, porque a função ela tem essa especialidade de você mandar valores e ter algum retorno em função a esses valores, tá? Mas a procedure também é possível fazer. Quais são os modos de parâmetro? In, out. O parâmetro in, o tipo, né, de modo in no parâmetro é o tipo padrão. Simplesmente eu mando o meu valor do ambiente chamador para dentro da procedure. Simplesmente eu envio. Tá? O out é o contrário. Eu tenho um valor dentro da procedure e quero passar para o ambiente chamador. Então é a variável de retorno que está saindo. Tá? E o in-out. O in-out, pelo mesmo parâmetro, eu consigo mandar valores e retornar valores. Tá? O mesmo valor, geralmente, não é, né, da passagem de ida na volta. Eu vou ter valores diferentes. Tá? Tem sentido se eu tenho in-out, eu tenho in-out, ou se eu tenho o in, se eu tenho o out, e eu tenho o in-out.
Alguma coisa tem, né? Não é à toa que a Oracle criou. Bom, tudo é assim. Só que assim, para legibilidade de código, é mais fácil usar ou in ou out. Tá? Isso com certeza absoluta. Aqui a gente tem os módulos que o Oracle, um gráfico, né, que o Oracle coloca aqui para a gente. Aqui eu tenho o meu ambiente chamador, do tipo in, simplesmente o meu parâmetro vai para a procedure. Do tipo out, simplesmente o meu parâmetro volta para o ambiente chamador. Agora, no tipo in-out, tanto vai quanto volta. Da procedure para o ambiente chamador e vice-versa. Correto? O mesmo parâmetro. Até aí, beleza? Tá. Parâmetro formal são as variáveis locais declaradas na lista de parâmetros da especificação do subprograma. Parâmetro formal é simplesmente o quê? Variável dentro, tá, da procedure. É isso que, na verdade, eles tentam diferenciar. O que é parâmetro e parâmetro formal. Tá? Parâmetro formal são esses caras aqui. Declaração de variável dentro do seu procedure. Tá? Parâmetro atual, também conhecido como argumento, que são valores literais, variáveis e expressões utilizadas na lista de parâmetros que chamam o subprograma. Parâmetro formal, então, são as variáveis dentro. Parâmetro atual são esses tipos de parâmetros que a gente declara lá no header da minha procedure. Tá? São esses dois tipos, os dois são parâmetros, mas um ele chama de atual e o outro de formal. Tá? Isso daí porque na documentação da Oracle, né, eles tentam detalhar no nível assim, que você pode estar utilizando os parâmetros. A maioria dos livros não diferencia isso daí, simplesmente é parâmetro. Para a gente enxerga que o que é declarado dentro da procedure é variável. Tá? É mais fácil, mas a Oracle ela coloca isso daí na documentação dela, então eu decidi manter. O que a gente tem aqui? Aqui essa figura ela está errada. Tá? O parâmetro formal vezes o parâmetro atual. Era uma outra figura de comparação, mas a gente vai ver ali daqui a pouco. Modos de parâmetros. Os tipos de parâmetros podem ser especificados sem o tamanho do seu tipo. Ou seja, quando eu quero colocar lá no header qual é o tipo dele, nem sempre eu preciso pegar e passar qual é o tamanho que eu quero. Tá? A não ser em alguns casos. Pode ser utilizado o tipo explícito do dado. O tipo explícito do dado é o quê? É realmente você declarar number, char, varchar, no caso varchar 2 seria, utilizar a definição %type. Esse cara aqui, eu só vi o Oracle ter. Se não me engano, eu acho que o Postgres deve ter algo parecido. Em vez de você declarar a variável number, varchar 2, date, o tipo lá dela, você utiliza um valor de quem? Do tipo do campo que você quer utilizar, do tipo do campo que você quer referenciar. Então, o %type, ele é um tipo genérico que você pode pegar e utilizar. Vamos supor que você quer fazer referência, certo, ao ID do seu empregado, ao Employee ID, da tabela Employees. Então, com o %type, você conseguiria pegar qual é o tipo daquele campo e jogar para a sua variável. E a sua variável ser declarada com aquele tipo. Correto? Por acaso, se o tipo de dado, certo, do Employee ID mudar, automaticamente na sua procedure muda também. Você não precisa ficar dando manutenção em cima disso daí. Tá? Então é um argumento forte que a gente tem aí com %type. O all-type é outro cara poderoso. Em vez de ser a coluna, eu tenho a tabela inteira. Correto? Uma estrutura. Você montar uma tabela inteira, sabendo o tamanho. Então, mas se você já tem a descrição da tabela, se você der um desk à tabela, você já sabe o que ela tem. Bom, você precisa montar uma tabela inteira. Você não sabe nada, definir. Assim, não é que você não saiba, né? Você não precisa saber, mas você pode dar a qualquer hora um desk e saber realmente quais
os tipos de dados que tem aquela tabela. Na verdade, assim, é mais para facilitar de você ficar toda hora indo na tabela e vendo qual é o tipo de dado, certo, que ela tem para você declarar. Coloca percent type, já era. Você vai saber que a definição é daquele campo. Tá? Então facilita muito. Para quem programa em PLSQL, tem esse recurso bem fácil. Um ou mais parâmetros formais podem ser declarados, cada um representado por ponto e vírgula. Ou seja, é possível se passar mais parâmetros aí, mais de um parâmetro numa procedure, tá? Por ponto e vírgula ali. Ou fazer a declaração dele, né? In é o padrão, se não é a especificação da declaração. Ou seja, se eu não tenho nada informando, vai ser in. Out e in out precisam ser declarados explicitamente. No parâmetro formal in, não pode ser atribuído um valor e não pode ser modificado no corpo da procedure. Vamos supor lá que eu tenho meu parâmetro employee ID, certo? Esse é um parâmetro que formal, que está lá no cabeçalho da minha função ou da minha procedure. Se eu já atribuir um valor 10 na passagem dele, eu não posso fazer que o employee ID parâmetro receba outro valor. Não dá. Tá? Por padrão, o parâmetro in é passado por referência. Vocês lembram o que é essa passagem de valor por referência em linguagem de programação? Você faz um apontamento em memória, né? Na verdade, quando eu tenho passagem por referência, o Oracle aponta a memória. Aí a sua o compilador vai lá e pega o conteúdo que está nessa memória e pega para ele. Se você fizer a modificação por referência desse valor, todos que estão lendo aquela posição de memória, certo? Ele vai lá e vai modificar para todo mundo. Qual seria a vantagem disso daí? Modificar em um único lugar, vai mudar tudo automático. Geralmente, vocês usam passagem por valor ou passagem por referência? Ó o que o Eliezer falou, que é uma coisa interessante. No C# e no Java, são esses caras aí que são hoje as linguagens mais utilizadas. Tudo bem, vai ter outras e tal, mas para essa parte, por que eles não deixam você fazer, certo, a passagem de parâmetro por referência? É justamente para não ficar estourando memória, certo? A passagem por referência é perigosa. Se você não sabe utilizar, não sabe, vamos dizer assim, verificar, certo? A parte de referência realmente da memória, você vai dar lá um erro fatal de memória, isso é certeza. Por isso que os programas eles já tentam blindar isso daí. Agora, tem coisas que não tem muito jeito, a passagem de referência às vezes é inevitável. Se eu fosse passar, por exemplo, uma variável de 1 GB por valor, o que iria acontecer? Tudo bem que eu poderia, ter um servidor aí de 128 GB de RAM. Iria parar? Não. Só que ia acontecer o que com a memória? Ele ia ocupar espaço. Se eu estou fazendo a passagem por valor, essa variável de 1 GB ela vai ser copiada para outro endereço de memória, não vai? Eu estou ocupando 2 GB ali. Então, nesses casos, a passagem de referência ela é utilizada. Tá? Para variáveis muito grandes ou para arquivos, às vezes, né, que eu preciso referenciar em memória, é a melhor condição. Correto? Para memória. Aí tem que tomar esse cuidado, né? A vantagem é essa. Quando a gente programa em C++, o forte do C++ é o quê? Utilizar a parte de ponteiro, que é justamente essa parte do quê? Das memórias aí. Né? Só que um cara que programa em C++, ele realmente tem que saber utilizar a parte de memória. Né? Por isso que não é uma linguagem tão fácil assim de se programar. Né? C++, exatamente. Tá, Windows, Linux, FreeBSD, Unix, é tudo feito em C e C++. Tá, sistema operacional, né?
Um parâmetro in pode ser atribuído por um valor padrão na declaração do parâmetro formal. Em caso do ambiente chamador não fornecer um valor para o parâmetro, se o valor padrão é aplicado. Nós podemos colocar alguns valores padrões nos parâmetros. Caso não seja passado nada, o valor padrão é assumido. Isso aí é aquele famoso default. É o default, tá? In e in out precisam ser atribuídos um valor antes do retorno do ambiente chamador. Ou seja, se eu declarei a minha variável do tipo out, ela precisa ter um valor já, tá? Para o ambiente chamador, na hora que estiver retornando, conseguir receber. Out e in out não podem ser atribuídos valores padrões. Ou seja, somente o tipo de parâmetro in consigo atribuir valor padrão. Out, in out não. Por quê? Porque dentro da procedure é que ele vai ter o quê? O valor dele de retorno. Ok? Isso daí parece ser besta, mas assim, pessoal, na hora de a gente programar, a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Tá? Então vai lá e declara out com default. O compilador vai falar, ó, não pode. Tá? E aí a gente vai ficar quebrando cabeça. Tá? Aqui é uma tabela do resumo que a gente falou entre a diferença do in, out e in out. Tá? E assim vem a documentação. Oi? E assim vem a documentação. Não vem, Assim, se vira. não vem muito ainda desse jeito, vem um pouco pior. Então, bom, então, aí é que tá, cara. A Oracle ela não facilita, não. Não é só. A Microsoft, a documentação dela é boa. Eu, sinceramente, gosto, cara. Por quê? Eles têm bastante exemplo que ainda os caras colocam. A Microsoft, eles têm essa parte de traduzir a documentação. Eles se preocupam com isso daí. Tá? Pode ver, as primeiras documentações traduzidas, obviamente, já nasce em inglês, né? Mas em japonês já é a segunda linguagem que os caras pegam e traduzem. Né? Russo, aí vai depois vindo as mais por ordem de importância. Português não está lá nos seus auges, né? Mas tem. Já tem traduzido. Exatamente, os fóruns deles e tal. Nessa parte a Microsoft, documentação deles são boas. Realmente eu não. Sim, eu gosto. Particularmente eu gosto. O da Oracle, cara, você não vai encontrar coisa fácil na documentação oficial. Você tem que achar aí outras coisas para poder entender às vezes. Né? A explicação de alguém que já entendeu. Exatamente. E aí é que tá, é perigoso. Por quê? Às vezes o cara não entendeu muito bem. Você entendeu errado. Ele passou aquilo que ele entendeu no ambiente dele. Então, é assim, você tem que pegar um pouco, ver, testar, e pega outra ideia e aí você vê o que o comando faz, por exemplo. Quando veio lá fora. Então, se você tem um contrato de suporte, eles respondem. Se você não tem... Nessa hora é bom para a empresa. Cara, uma coisa é assim, Oracle, se você não tiver mesmo que você seja um DBA sênior, se você não tem um contrato de suporte, você vai ficar na mão. Você vai ficar na mão. O contrato de suporte dá para você estrutura do sistema, alguns, né? Do sistema operacional. Sistema operacional, quer queira ou quer não, precisa de atualização. Então, você precisa ter um suporte para isso daí, atualização do sistema operacional. A parte de patch do Oracle, que não tem jeito, ou release às vezes. Então, assim, não adianta só comprar o Oracle. Você tem que pagar por manutenção dele. Não é nada, né? O configurar dele é o chato. Para fazer a instalação. E a empresa demorou mais de uma semana. Eu não duvido, cara. Especializado nisso demorou uma semana. Nós, 6 anos. Não precisa fazer isso, tá aqui, isso faz a execução. Até eles pegarem e parametrizarem do jeito que você precisa, não é fácil realmente. O Oracle não é assim, jamais igual ao SQL. O Oracle você tem que instalar camadas de software.
O Oracle tem o próprio sistema de arquivo deles, que é o ASM, cara. Ele não usa o sistema de arquivo do Linux, do Windows. Né? Então, você pode até usar, mas não é o recomendado. A Oracle vai querer utilizar o deles. Então, assim, você tem que saber o que cada camada está fazendo. Né? Configurar a comunicação, certo? Entre as camadas, exatamente, cara. É por isso que o cara demora. Não é à toa, não. Não é à toa. Conectado às vezes para ver. Deu meia hora, então vamos dar uma olhada no que o cara está fazendo. É comando atrás de comando. E ele tem que estudar, ele tem que ver o ambiente, ele tem que ver variável. Eu percebi que a gente dá um Ctrl+V lá. Já passava o script. Mas... O cara tem que voltar aqui. É chato. O Oracle, para criar a base de dados, é chata pra caramba. Tá? Bom, deu certo na tabela ali, pô. Mas é o seguinte, terminou de ler, não é só rezar que eu vou lá pro ler. é mais ou menos assim. Aqui, pessoal, vamos lá. Ó. Agora aqui a gente está criando um bloco nomeado. Ou seja, tem um nome esse cara aqui. Qual é o nome? Previsão salário. Beleza? Aqui, ó, P underline ID e P underline percent. Esses caras aqui são quem? São parâmetros. Exatamente, são parâmetros do meu header, do meu cabeçalho aqui. Correto? Ou que a Oracle chama de parâmetro formal. Tá? O que acontece aqui? Não, você pode criar procedure sem parâmetro nenhum. Tá? Se eu quiser criar, mais para baixo. Aí ele começa a ser variável. Eu posso vir aqui e ter declaração de parâmetro aqui dentro do corpo, mas aí ele começa a ser variável. Você não consegue passar valores de um ambiente chamador para procedure através disso. Então, a única comunicação entre os dois mundos, a procedure e o ambiente chamador, é o parâmetro. Tá? Que seriam esses caras aqui. Beleza? Aqui, in. In é o tipo do quê? É o tipo que eu estou passando o parâmetro. Poderia ser o in out e in out. Certo? Aqui é só in. Se eu colocasse ou não, poderia funcionar de qualquer jeito. Agora, esse cara aqui, e esse cara aqui. Number é o tipo que vocês já viram, correto? É o tipo explícito desse cara aqui, P%. E agora esse cara aqui. Employees.employee underline ID percent type. Ele está pegando lá da tabela Employees, do campo Employee ID, o tipo do dado que tem lá e retornando para onde? Para o P underline ID. Se aquilo é um number de 3, esse cara vai ser um number de 3. Mudei, não é mais, cresceu a quantidade de funcionários, agora eu preciso de um number de 5 na tabela. Legal, se eu estiver utilizando esse recurso, é automático. Exatamente. Só alterar o campo da tabela. Se eu estivesse colocando number de 3 aqui na hora que mudasse number de 5 lá, aí é manual. Eu tenho que pegar e fazer isso. Você vai ter documentado isso aí. Então, aí você vai... geralmente você não vai ter esse cara. Você vai ver a hora que deu erro no negócio, né? A hora que você mudou a quantidade de dígitos do seu Employee ID e está tentando fazer a inserção através da procedure. Aí ele vai falar, não consigo. Aí você vai tentar ver a procedure e dar uma olhada lá. Você já tem um campo lá na tabela, que ele tem um determinado tipo. Qual é a ideia de eu declarar um tipo aqui? Exatamente. Se eu não tiver uma vinculação direta com nenhum campo. Por exemplo, o percent. O percent é um número que eu estou passando. Eu não tenho nenhum campo percent. Não tenho nenhum vínculo. Então eu utilizo os tradicionais. Exato. Ok? Agora, se eu tenho variáveis ou atributo, passagem de parâmetro que já tem atribuição a uma determinada a um determinado campo, cara, não tem desvantagem utilizar esse cara. Percent type. Correto?
Beleza. Is beginning end. Beleza aí, ó. Não é obrigatório, tá, pessoal? Mas isso daqui eu geralmente costumo colocar. O nome que vem a procedure é o nome que termina. Correto? Por que isso daí? Geralmente você pode ter mais de um begin end no decorrer do seu corpo da função, da procedure. E pode ter o quê? Vários ends aí dentro. Aí é melhor você saber onde está terminando. Isso é mais para você. Mais para você. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Ó? Update employees. Correto? Set salary igual a salary vezes 1 mais percent dividido por 100. Tá? Where employee ID igual a PID. Ou seja, esse cara aqui, ó. Exato. Ó. É igual a quem? Isso daqui é para ele fazer a porcentagem, né? Na verdade, fazer o aumento da porcentagem. Ele vai dar, por exemplo, 10. Ele não vai escrever 10%. Aí você precisa fazer a conta. Tá? Aí por quê? Porque aumentar 10% é multiplicar por 1.1, né? É por isso que eu tenho que colocar 1 aqui. Então, ó, esse PID, ele é daqui, ó. O valor que eu passei aqui vai vir para cá. Esse P% é desse cara aqui. O valor que eu passei aqui, ele vai vir para cá. Tudo bem aí? Beleza aí, pessoal? Na passagem de valores? Sim? Então, vamos criar esse cara aqui, ó. Procedure previsão salário compilada. Bom, ele começa a aparecer aonde aqui pra gente? Na parte aqui, ó, do object dele, né? Procedures. Previsão salário. É um cálculo, né? Tá abrindo. Ó. Previsão salário. Se eu abro ainda essa árvore aqui, ó, da previsão salário, ele me abre quem, ó? Os parâmetros que ela tem. Beleza? Então, essa é a parte de desenvolvimento que a gente pode fazer. Agora, eu vou chamar essa procedure aí, né? Então, primeiro vamos conferir um valor aqui, ó, para realmente ver o que ele está fazendo, né? Esse funcionário aqui, 176, vamos dar um select nele. Só um select, antes de executar qualquer coisa. Tá, ó. O salário aqui do Jonathan é de 8.600, correto? Bom, a gente vai aumentar o salário dele em quantos por cento? 10, né? Exatamente. Agora aqui, ó, o que eu vou chamar? Execute o nome da procedure e os parâmetros que eu tenho que passar. Beleza? Então, ó. Procedure completada com sucesso. Se eu for agora dar uma olhada no salário dele, não é mais os 8.600. Deu 9.460, porque ele aumentou os 10%. Aqui, ó, no código dele, a gente tem algum commit? Não, então quer dizer, a gente não efetivou nada. Se a gente der um rollback agora, ó, e der um select, novamente, vai estar com o valor anterior. 8.600. Se a gente quisesse efetivar... Exatamente. Se você quisesse efetivar, aí você colocaria o commit já dentro da sua própria profissão. Aí você pode usar, por exemplo, para fazer todos os itens. O reajuste de 3%. Pode. Ou por grade, ou eu consigo mostrar isso na tela sem mexer no banco. Você vai ter que ter um retorno, cara. Aí é que vem gerar o out. Aí é que vem o retorno do roll time. Você vai pegar retornar uma tabela, não vai? Então o roll time vai servir para isso. Dá para fazer. E assim.
Olha. Nossa, eu ia falar, vou sair para brigar. Deixa o filho solto. Foi muito bom. De caverna, se tirar uma mochila do sofá, chegar aqui. Já tirei mochila, perdi 40 minutos. Eu tava deitado, barulho do portão. E cara, já era. Beleza aí, pessoal? Então, ó, aqui a gente não fez nenhuma efetivação, porque demos rollback. Tá? Pode. Se eu quisesse já efetivar o valor, daria o commit já dentro da própria procedure. Por exemplo, para mostrar na tela sem mexer na tabela. Como é que faz? Sem dar o select, você vai ter que fazer um out de um row type. Você vai ter que formar uma tabela. Se você não tem a sua tabela do jeito que você quer, você vai ter que pegar e criar o row type, a estrutura. Se nessa tabela eu quiser adicionar mais um campo ali, que seria o salário corrigido, só para visualizar. Então, aqui na Procedure, o que você poderia fazer para mostrando os valores também, utilizar o DBMS Output. Valor atual, aí você mostra o valor de salário. Previsão do valor, aí depois que você calculou, e aí, mostra. Tá? Poderia ser um dos jeitos do que mostrar isso daí em grade. Em grade seria o que? Se a gente fizesse aí em lote, essas alterações. Tá? Mas nesse caso aqui a gente está tendo que passar de 1 por A1. Ó. Ele está pegando o ID, né? Se tirar isso aí também já vai. Exato. Tá? Só com select daria certo fazendo isso daí. Pessoal, beleza até aí? Sim? Tranquilo, né? Até agora. Cara, a Oracle, o mais legal não é só isso, né? Lógico. É lógico. Bom. O objetivo do professor é assim, você entendeu? Se você falar assim, ele vai te filmar mais. Entendeu? Bola pra frente. Não, você fala não, ele explica de novo. Você fala não, ele explica de novo. Ele fica nisso. Tabela, já dá para dar umas procedures. Já tá legal, né? Seria legal passar a lista. Não, isso que eu tô pensando em fazer isso daí, cara, porque eu tinha um esquema já montado. Só que, cara, a gente não vai chegar até o ponto que a gente precisa, infelizmente. Mas assim, eu vou montar uma lista realmente. Aí vocês fazem em grupo até. Daí vocês pegam, entregam, isso daí vale nota e já treinam também. Eu vou fazer isso daí. Vale nota. Aí vai valer nota realmente. Vai valer 2 pontos. Tá? Bom, aqui pessoal, ó, esse é o caso, né, de tipo out. Ó. O que é o tipo out no parâmetro? Agora eu tenho o retorno desse parâmetro. Em função ao quê? Em função à execução dentro da minha procedure é o que vai ser retornado. Correto? Mesma coisa, create or replace procedure, nome da procedure. P_id, in, poderiam nem ser ou não declarado, percent type aqui, ó, que ele está utilizando. Agora a gente está utilizando, ó, 2 variáveis do tipo out, ou seja, no ambiente chamador vai retornar esses 2 caras aqui pra gente, tá? Percent type last name, ó, e salary também, percent type. Estou pegando lá da tabela realmente que está declarado. Legal. Aqui, ó, select normal, from normal, where normal. Aonde eu faço a inclusão do retorno do meu parâmetro? É nesse cara aqui, ó, no into. Correto? Aqui é que eu estou pegando, selecionando o que eu quero do banco de dados e passando para uma variável. Bom, a variável pname vai receber o mesmo valor que last name retornar. Psalary vai receber o mesmo valor que salary retornar. É esse into aqui que a gente faz. Correto? Legal, ó. Mesma coisa, sendo que pelo PID a minha pesquisa aqui no Where. Até aí, tranquilos?
Vamos compilar esse cara aqui então. Compila. Beleza, query compilada. Se a gente for ver aqui, ó, já tem ali a minha query, ó. Ok? Vamos chamar esse cara aqui. Ó. Aqui a gente vai criar um bloco não nomeado, tá? Ó. Um bloco não nomeado vai chamar o bloco nomeado. Tá, ó, o ambiente chamador, não, teoricamente seria um bloco de comando chamando outro bloco de comando, tá? Esse bloco de comando aqui, ó, não tem nome, correto? Ó, não tem nome nenhum, já começa no declare, depois begin e o end. Agora, ele está chamando quem aqui, ó? O bloco nomeado, que tem o nome que já está gravado lá no Oracle, que é a minha procedure. Poderia ser utilização de código, exatamente. Eu poderia fazer com que uma procedure chamasse outra procedure. Isso daí o Oracle deixa fazer. Tá? Também. Só que essa parte aqui do código, ó, aqui a gente não está gravando nada. O Oracle não está gravando nada, porque não tem nome. Tá? Bom, mais uma vez então aqui, ó. Set server output on, declare, né? Duas variáveis ali, ó, vEmpName e vEmpSal, do tipo %type, mais uma vez a gente está utilizando, query emp, eu passo o valor aqui, ó, 171. 171 é o número do camarada lá, do employee ID, correto? Não é muito bem visto, né? Mas tá aí. vEmpName e vEmpSal são quem? As variáveis que a gente declarou aqui, ó. Exatamente. Ok, ó. Esse é esse cara e esse é esse cara aqui. Beleza. Na hora que eu chamar a minha query emp, ela vai retornar o quê? Na hora que eu chamar o query emp aqui, ó, passando o valor 171, que é o código do cara, ele vai retornar o nome ou sobrenome, eu não lembro mais o que é. É o last name, né? Ó, e o salário. Ó, aqui, o que retornar no last name vai para o pname. E o que retornar no salary vai para o psalary. Como ele é uma variável alt, esse cara aqui, ó, é p, não é? De parâmetro. Ele vai vir para cá, ó, para esse valor aqui, ó. vEmpName e vEmpSal. Aí depois eu mostro, né, dbms output putline e os dois valores ali, ó. Tá? Tal funcionário ganha tal salário. Vamos ver aqui, ó. Então, rodando esse cara. Smith ganha $7.400. Coitado. Correto? Eu gosto de um cara de funcionário aqui, ó, o 100. Vamos ver o quanto esse cara ganha. Não, o faxineiro não. O King, ele ganha $24 mil. Eu estava vendo uma reportagem, se você quiser, o cara ganhava 800 mil euros por ano trabalhando na empresa. O cargo dele era de diretor. Dava 60 mil por mês. Ele processou a empresa porque ele só trabalhava em média de 20 a 40 minutos por dia. Ele processou a empresa porque ele só trabalhava de 20 a 40 por dia, E ganhava minutos. 60 pau por mês. É, tem gente que tem todo tipo de loucura, né? Tem gente que pode. Ele queria trabalhar mais, pelo jeito, né? Não é possível, né? Quer trabalhar, arruma outro trampo. Faz. Tirando 60 pau por mês. Professor, qualquer meu aqui nunca vai ser aquela bosta. Uma dica, abra esse PDF no Word. E Tá, pode abrir com o Word, tá abrindo. Ele tá sem pictografia. E aí eu acho que você consegue copiar melhor.
Ah, tá. Tem que começar a colocar isso. Tem que ser. É bom. É set server. Achei que estava lá. O problema não é só isso. Não é do campo vai ser foda. O game vai ser foda. Então, a gente começou a fazer isso. É isso pra caralho. Você foi estagiário pra fazer dessa porra. Você estagiário pra fazer dessa porra. A outra coisa você já vai mudar. Mas agora tem as telas. Som. Agora vai ficar ligada. A parte do edifício. Calma aí. Isso aí é parte de aplicação. Nossa, você não sabe. Ajuda aí, então, já. Vai ser quando é ali no mundo aqui. Mas você passa esse cara que você Ele não é igual ao computador. Você quer ser do banco, você quer ser do banco? Não, vai ter. Então, posso ter tabela. Vamos lá. Pessoal, até aqui entendido? Parâmetro in, out. Agora a gente vai ver esse cara aí, o in, Se out. quisesse, por exemplo, passar o código aí do funcionário, mas depois retornar ele para me exibir. Exato, daria também. Aqui, ó, pelo mesmo parâmetro, a gente vai enviar um dado e vai retornar um valor, outro, né, valor, de acordo com o processamento por esse parâmetro aí. Então, ó, existe esse cara aqui. Vamos ver o que ele está fazendo. Ó. Create or replace format phone, procedure format phone. Agora, ó, o meu pphone number ali, in, out, varchar 2. Beleza. Begin. O que a gente está fazendo? Ó, o parâmetro, certo? O próprio parâmetro, ele está recebendo a formatação do número de telefone, para que ele fique com parênteses e para que ele fique com traço. Tá, ó. Então, a gente está modificando, certo, o número do telefone, porque o número do telefone normal, ele está vindo com números corridos, tudo junto. Tá? Agora, aqui a gente está pegando o quê? Parte deles e concatenando. Do caractere 1 mais 3 caracteres, né, ó, pegue os números. Depois concatena com o quê? Com, aqui, ó, com esse cara aqui, né, ó, com fecha parênteses. Depois pegue mais o quê? Da posição 4 mais 3 posições, o número do telefone. Depois concatena com quem? Com mais esse cara aqui. Depois pegue o resto, tá? Das posições. Então, ó, pelo mesmo parâmetro, agora a gente manda e recebe. Create phone number. E agora a chamada dele, né? Aqui eu mudei um pouco. Poderia fazer a mesma coisa, um ambiente lá com declare, begin, end. Só que o Oracle existem outros ambientes. Nesse caso aqui, tá, seria o outro ambiente, que é o que a gente chama de bind variables. Tá? Quando eu tenho bind variables, eu tenho a declaração como variable aqui mesmo. Ó. Tá? Nome da minha variável e a quantidade de caracteres que eu tenho. Nesse caso aqui, ó, execute B underline P, phone number, ele está vindo aqui um número inteiro, ó, um número sem espaço nenhum, sem formatação nenhuma. Esse cara, ele faz o que então? Ele faz a atribuição desse número para essa variável. Tá? Print
pphone number. Ele vai imprimir exatamente o número que está aqui, ó, que acabou de ser atribuído. Agora aqui, execute format phone, o que? O pphone number. Esse pphone number contém quem? Contém justamente esse conteúdo. Print pphone number aqui, ó, a mesma variável. Então, a variável que eu estou passando, um valor, pelo mesmo canal de parâmetro vai retornar outro valor. Beleza? Então, ó, executando o bloco inteiro, pagando aqui, né? Ó, phone number. A primeira vez que ele executou foi esse print aqui, ó. Tá? 800-633-0575. Agora aqui, ó, formatado 0800-663-0575. Com um único parâmetro em out. Isso é legal, você consegue fazer tudo que quiser do banco, já formar Já. você deixar as instruções. Então, cara, tudo que é formatação, isso daqui é processamento, né, ó. Essa parte de ele ficar analisando substring, cara, pra gente não, mas para um banco carregado ele vai sentir um pouco sim. Pega um banco, vai ter 30 ouvindo, não tem 10 puxa. Tem que analisar, tem que ver certinho. Se for assim, consultas rápidas, tudo bem. Agora, se forem em massa ou em grande quantidade, aí precisaria ver. Aí eu acho que compensaria deixar para o servidor de aplicação fazer isso daí. A intenção do banco de dados... Oi? Ele imprimiu assim. Tá? A intenção do banco de dados é justamente o quê? Ele armazenar os dados e fazer a manipulação. Formatação, eu já vejo que é um papel mais da aplicação fazer isso. Tá? Né? Por quê? Exatamente. A formatação ela pode ser parametrizada ainda. Se ela é parametrizada, cara, é a aplicação que tem que fazer isso. Eu vejo, não sei. Vai depender, obviamente, da estrutura do sistema que vocês estão montando. Então, é que você pode... Antes, então, a aplicação trata para guardar no banco formatado. Aí tudo bem, você não está tendo processamento nenhum. O banco simplesmente está aceitando o que a aplicação está mandando. A carga está na aplicação. Hã? Aí vocês têm que colocar como string. Por exemplo, O telefone? Sim. Então, mas, por exemplo, com o telefone você vai fazer conta? Qual que seria a desvantagem de colocar ele como string, então? Não teria. Só se você realmente for fazer alguma conta matemática, que aí o CPF tem a conta para validar assim. Então, mas aí é uma rotina de validação que ele pega ainda pedaços do seu CPF. Ele não pega o seu CPF inteiro e valida aquilo lá inteiro. Ele vai analisando pedaço por pedaço. É mais fácil fazer por string. Né? Depende. Aí depende de como está sendo a estrutura aí das funções. Quem está montando, como ele está pensando. Tá? Pessoal, depois do intervalo a gente continua a partir daqui então.